para finalizar aquela classificação inicial que fizemos na primeira videoaula, agora, pessoal, analisaremos as inelegibilidades que são caracterizadas com o nome direitos políticos negativos. E como eu disse naquele momento, as inelegibilidades possuem duas espécies. As inelegibilidades absolutas, que impedem a concorrência para qualquer pleito, e as inelegibilidades relativas, e é isso que eu quero já de antemão tomar nota com vocês. Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um tema aí surgindo. Direitos políticos, pessoal, positivos, negativos, correspondem às chamadas inelegibilidades, que, como vimos, inviabilizam o pleito eleitoral, a concorrência ao pleito eleitoral. Elas demovem o direito político positivo e passivo, tira a capacidade de alguém de poder concorrer a determinado cargo, né? E elas têm duas espécies, pessoal. Temos as inelegibilidades absolutas. Inelegibilidades absolutas. O que são as inelegibilidades absolutas, né? Representam as inelegibilidades que se ligam à pessoa, tá? A pessoa, o indivíduo. Então, o cara é menor de 16 anos, não vai poder concorrer a nenhum cargo. Ele foi condenado criminalmente com trânsito julgado, está com os direitos políticos suspensos, é um inelegível para qualquer cargo, né? Então, nós temos aqui, o cara é analfabeto, não pode concorrer a qualquer cargo. Se ligam à pessoa e impedem o acesso a qualquer cargo eletivo. Obviamente que a segunda, pela lógica, relativas. Elas impedem a concorrência a determinados cargos. Mas qual é o motivo dessa concorrência a determinados cargos, né? Representam as inelegibilidades que se ligam ao cargo exercido ou ao pleito eleitoral, aquele momento, né? E impedem o acesso, essa é a palavrinha, a determinados cargos. Então uma questãozinha mais capciosa pode classificar aquela inelegibilidade como absoluta ou relativa. Na absoluta, qualquer cargo visado é proibido. Agora, na relativa, meus amigos, determinados cargos. Então, vamos supor, lá, o fulano é presidente da República. E ele tem, sei lá, quantos filhos. Esses filhos não podem concorrer a nenhum cargo, a não ser que já tenha um mandato eletivo. Então, veja, nenhum cargo enquanto ele estiver lá presente, tá? Que é isso que eu quero dizer, é ligado a um fator externo. Ou outro exemplo, fulano é governador, né? Então o fato dele ser governador, o filho não pode concorrer a vereador, não pode concorrer enquanto ele tiver. Então é ligado ao pleito eleitoral e é ligado ao cargo, e não a pessoa em si. Ah, ele é menor de 16, é condenado. Moral da história. A absoluta impede a concorrência a qualquer cargo porque a pessoa tem uma circunstância que assim a lhe impede. De outro lado, a relativa impede a determinado cargo. Ele já foi governador 2 vezes, não pode ser a terceira, né? Então, a determinados cargos em razão do cargo exercido, segundo o mandato de governador. Qual que é interessante para a gente analisar? Qual que cai em concurso? Aliás, as absolutas a gente já viu até na aula passada. As relativas, eu vou usar a classificação do Wadilâmico Boulos, tá? Quais são as inelegibilidades relativas que aparecem na sua prova? Então anote aí, inelegibilidades relativas, que são as cobradas em concurso. Basicamente, os parágrafos do artigo 14. Letra A, meus amigos, inelegibilidade funcional por motivo de reeleição. Essa é a primeira. Essa daqui, pessoal, impede, está no singular, né? Os chefes do Poder Executivo. Para aí. Quem são os chefes do Poder Executivo? Quais são os 3 tipos de chefe do Poder Executivo que nós temos? Presidente da República, governador e prefeitos. De concorrerem a um terceiro mandato consecutivo. Tá certo? De concorrerem a um terceiro mandato consecutivo. Tem algumas observações que eu vou fazer aqui, mas eu vou dar uns exemplos para vocês, né? Na história da presidência da República, né? Fernando Henrique Cardoso não pôde concorrer terceira vez. O Lula não pode concorrer terceira vez. Aí vem a Dilma, sofreu impeachment, vem o Bolsonaro, o Temer, o Bolsonaro o mandato. O Lula volta para um terceiro mandato. Ele pôde, isso por quê? Porque não é consecutivo. Se fosse um terceiro mandato naquela época, já não poderia. Então ele 2, saiu, terceiro, né? Governador do estado, 2, Geraldo Alckmin, poderia ter um terceiro? Não poderia. Então
Que é? 2 não pode ter um terceiro consecutivo, mas pode ter 3 intercalados. Né? Então ficou 2, voltou o terceiro, sei lá, o Fernando Henrique volta para um terceiro mandato, sei lá, chutando aí, hipótese, né? Então pode, pessoal, é hipótese, né? Aconteceu uma vez, eu estava dando aula lá, citei o cara tinha falecido na semana anterior, né? Não tô, pelo amor de Deus, não tô dizendo nenhuma desses personagens envolvidos, né? Mas às vezes eu tô gravando a aula, professor, mas esse político já não existe mais, calma. Neste momento, as circunstâncias do jogo são assim. Então, só para ilustrar o exemplo. Não pode ter o terceiro mandato consecutivo. O que significa isso? Só pode ter uma reeleição. Nesse cargo, só pode ter uma reeleição. Aliás, já que a gente citou a pessoa, foi o próprio Fernando Henrique que, por meio da emenda constitucional número 16 de 97, permitiu que ele pudesse ser reeleito, que a regra do jogo era, quando a nossa Constituição foi feita, a pessoa só poderia ter um mandato, e ele se permitiu um segundo mandato. Né? Isso foi aprovado em 97 e ele pôde concorrer ao segundo mandato. Qual é a primeira observação que eu deixo aqui para vocês, pessoal? Observação número 1. Ó, isso me choca. Essa inelegibilidade não atinge ou não toca, né, não interfere nos cargos do poder legislativo. Que para mim é um grande absurdo. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente vê tanto vereador com 5, 6 mandatos, deputado estadual federal com 3, 4 mandatos, senador com 5 mandatos, né? Não estou nem questionando a produtividade, mas acaba virando uma profissão. Professor, mas parlamentar não é uma profissão? Não é uma profissão. O político, desde a sua origem, né, o ideário lá em Roma, ele é um representante do povo. Aliás, por boa parte dos séculos, pessoal, quando o representante queria se candidatar no exercício da democracia, até antes Grécia, Roma, né, ele não tinha remuneração. Era um cara que já tinha sua ocupação, já tinha sua profissão, e ele se dedicava, além disso, como uma pessoa notória, a representar o povo, defender os interesses, fazer proposições, mas ele não tinha remuneração. Mesmo porque ele não fica impedido de exercer um monte de situações. E aí você vê, quem que faz reforma política ou reforma administrativa? Reforma administrativa, né? O servidor que não pode fazer mais nada da vida. 2 cargos públicos é estritamente restrito, não pode ter outra função, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E reforma administrativa. Essa é a origem do problema, viu, pessoal? Desculpe o desabafo. Mas por quê? Porque eles fazem a lei. Então, assim, não é conveniente estender a inelegibilidade para os seus próprios cargos, né? Enquanto deveria ser. Por que enquanto deveria ser? Olha esse julgado número 2. Veja se onde há os mesmos fatos, há a mesma razão. Né? Olha que interessante. Nós analisamos 5 julgados até agora. Então, esse aqui, pessoal, vai ser o 6º julgado, tá? Olha só esse 6º julgado, eu vou pedir licença só para colocar em azul e acompanhar. A gente viu 4 julgados em direitos políticos positivos ativos, o 5º julgado foi na última aula, direitos políticos positivos passivos, e agora o 6º julgado. Olha só, o STF não admite o chamado prefeito itinerante ou prefeito profissional, pois o cargo de prefeito, cargo, né, não é uma profissão. Como assim, professor? Olha só. Quem é o prefeito itinerante? Caiu até na minha segunda fase de promotor no Paraná, essa questãozinha lá em 2016, 17, né? Era a última questão da prova. É possível um prefeito itinerante? O cara é muito conhecido, né? Às vezes no interior do país, e ele muda seu domicílio para tentar um terceiro cargo eletivo. Então, vou dar um exemplo aqui, no ABC, vai, não que seja o caso, porque é muito grande o ABC, mas o cara foi 2 mandatos prefeito em Santo André. Ó, vou tentar um terceiro em São Caetano. Ele muda 6 meses antes do seu domicílio e concorre a um terceiro cargo em São Caetano. Alguém fala, opa, você está concorrendo a um terceiro cargo, não pode. Ele fala, não, é 2 cargos no mesmo município. O STF entende que são 2 cargos de prefeito, ponto, acabou. Não dá para mudar o domicílio, porque isso seria uma fraude à regra. Violação à alternância do poder é o princípio republicano, senão pequenas famílias poderosas acabariam se perpetuando no poder, porque são muito conhecidas em qualquer região que ela vai, né? Eu lembro lá que uma vez eu tirei férias, acho que era Águas de Lindóia, né? Então, assim, todo mundo se conhece. O cara de Serra Negra conhece o cara de Águas de Lindóia, conhece o cara de Lindóia, é todo mundo conhecido, assim, é uma cidade pequena, né? Todo mundo tem o seu... Aí ele muda de domicílio e vai se elegendo. Imagina isso nos interiores mais remotos, né? Tô falando de cidades até grandes, né? Interior mais remoto, o cara acaba se perpetuando no poder, que não é a lógica da Constituição.
Mas por que pode no legislativo? Porque eles fazem a lei. Então essa é a lógica, né? Não tem esse impedimento nos cargos do legislativo. Tá claro aqui para vocês, pessoal? Então essa é a observação que eu deixo para vocês aí. Tem mais inelegibilidade? Claro que tem. Vamos lá, letra B, meus amigos. Letra B. É a chamada inelegibilidade. Opa. Inelegibilidade funcional, mas por motivo de desincompatibilização. O que significa essa aqui que está no 14, parágrafo 6º da Constituição? Exige que os chefes do Poder Executivo... Eu preciso falar novamente quem são os chefes do Poder Executivo? Presidente da República, no âmbito federal, governador, no âmbito estadual, prefeito, no âmbito municipal, renunciem, tá? Anote aí. Ou melhor, já vou colocar assim, né? Que almejem concorrer a outros cargos, renunciem seus mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, por exemplo, se a eleição é no primeiro domingo de outubro, ele precisa renunciar o seu pleito eleitoral até 6 meses antes. Então vai fazer uma contagem retroativa, geralmente dá em abril, né, que vai ser abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo, na última eleição presidencial, o João Dória renunciou até o início de outubro para poder concorrer à presidência, depois acabou desistindo, etc, etc, etc. Não volta mais para o cargo, né? Desincompatibilização, cuidado, meus amigos, a observação que eu deixo para vocês é para concorrer a outros cargos. Então, era o governador que queria concorrer a presidente, o prefeito que queria concorrer a governador, como também foi do João Dória. O Eduardo Leite querendo concorrer a outro cargo, enfim. Outro cargo, tá? Outro cargo. Vereador, senador e por aí vai. Por que isso, pessoal? Porque vocês viram que o Jair Bolsonaro ele não se desincompatibilizou, ele era chefe do Poder Executivo. Então essa inelegibilidade não toca a reeleição, tá? Não toca a reeleição, não atinge a reeleição. Como foi a Dilma, como foi o Lula, como foi o Fernando Henrique, como foi o Bolsonaro, eles seguem até o último dia e durante a eleição ele é presidente da República, né? Para poder concorrer à reeleição, é o mesmo cargo e não a outro cargo. Anota aí, a desincompatibilização apenas atinge a concorrência para outros cargos e não para o mesmo cargo. Agora, você quer saber qual que é a inelegibilidade que mais cai em concurso, pessoal, que mais aparece? É a letra C. Inelegibilidade funcional, funcional não, inelegibilidade, vou dar um nome doutrinário para vocês, reflexa. Mas, como ainda faltam algumas inelegibilidades, eu vou fazer uma pausa nessa, me permitam fazer uma pausa, e eu volto para fazer a explicação daqui a pouco sobre a inelegibilidade do parentesco, ainda tem a dos militares e demais inelegibilidades legais. Tem mais umas 3 para vocês aí. E aí a gente resolve algumas questões. Tamo junto? Pessoal, tema de inelegibilidades, ele vem despencando na sua prova, então fique atento. Terminando essas aulas, terminando a leitura do PDF, também dê uma lida nos parágrafos do artigo 14. Qualquer dúvida, estou aqui no @RicardoBaronowski e a gente já retorna para terminar esse tema.